Olá pessoal, na aula de hoje falaremos sobre processos mecânicos de separação de misturas. Então, os processos mecânicos eles são amplamente utilizados na separação de misturas heterogêneas. Então, no caso de misturas que possuem mais de uma fase visível, em que, nestes casos, não é necessária então uma transformação física para o processo de separação. Então, o processo mais simples mecânico de separação de mistura trata-se do processo de catação, uma vez que, neste caso, os sólidos possuem grande diferença de tamanho e aspecto em partículas, e dessa forma eu consigo separar eles apenas pelo processo de catagem. Então, um exemplo é a separação de impurezas no feijão, um processo que realizamos inclusive dentro de nossas casas. No processo de peneiração, é utilizada então uma peneira, um material que tem pequenas espaços em que consegue-se passar materiais particulados de tamanhos menores e materiais particulados de tamanho maiores ficam então retidos. Então, um exemplo trata-se do processo de peneiração. Inclusive, o processo de peneiração é muito utilizado aí no meio da construção civil, por exemplo, a purificação da areia. O processo de levigação ele também é um processo de separação de sólidos, porém, é baseado na diferença de solubilidade entre os seus componentes. Então, geralmente, um componente dessa mistura de sólidos ela é solúvel em água ou em outro solvente, e o outro componente, que não é solúvel, geralmente mais denso, ele vai para o fundo, então, e assim eu consigo separar este. Esse processo de levigação, inclusive, é muito utilizado no processo de extração do ouro. No processo de ventilação, a separação desses sólidos vai ocorrer baseado na grande diferença de densidade entre esses. Então, por exemplo, ao separar o arroz de sua casca, como o arroz, o floco, ele é muito mais denso do que a sua casca, ao realizar o processo de ventilação, você tem então a retirada deste material menos denso, esse material mais leve que vai ser a casca do arroz. No processo de separação magnética, você já consegue separar um sólido de uma mistura baseado no diferente comportamento magnético daquele componente. Então, por exemplo, se eu tenho uma certa quantidade de ferro granulado em meia areia, ao aproximar um ímã, um magneto desta, você consegue reter então aqueles metais a partir da atração magnética e assim consegue separar então estes dos demais componentes da mistura. Já no processo de flotação, a separação destes sólidos vai ocorrer via sedimentação fracionada. Isto baseado o quê? Na grande diferença de densidade entre os materiais. Então, por exemplo, se eu adiciono água em meio a um sistema contendo serragem e areia, a areia, como é muito mais densa, ela vai então sedimentar no fundo do recipiente, enquanto a serragem, que possui uma baixa densidade, ela vai então flutuar. Dessa forma, eu tenho uma separação bem nítida destes dois componentes, como a gente pode ver as diferentes fases, e assim eu consigo separar mecanicamente estes dois componentes. Já no processo de filtração, também amplamente utilizado em nosso cotidiano, a separação de misturas líquido e sólido dissolvido ela é baseada na grande diferença entre o tamanho das partículas sólidas que estão presentes na solução e os poros do filtrante. Então, um exemplo trata-se da separação de areia da água, por exemplo. Então, com o papel de filtro mesmo, a gente consegue separar, filtrar. Para filtrar espécies menores, partículas com dimensões menores, você utiliza filtros diferentes, filtros com microporos, miliporos, dentre outros. Então, o tipo de material filtrante que vai ser utilizado depende de quais espécies, quais componentes você deseja reter. A filtração ainda ela pode ser acelerada, facilitada pelo processo de filtração a vácuo. Então, da mesma forma que a filtração, você utiliza então um sistema, um material filtrante, porém, quando as partículas do sólido não são tão grandes, então você consegue aumentar esse processo de filtração utilizando esse acessório que vai produzir um vácuo, que vai retirar o ar, forçando assim a passagem do material em questão
pelo sistema de filtração. Outro processo de separação de misturas mecânicas trata da dissolução fracionada. Então, você consegue separar sólidos baseado na diferença de solubilidade destes em um determinado líquido. Então, por exemplo, no caso da areia, do sal, você consegue, então, dissolver, solubilizar o sal de forma mais fácil em meio à água, e assim você obtém então duas fases, uma fase contendo então o seu solvente e aquele soluto solvido, no caso o sal, e a outra fase contendo a areia, que ela é um material que não é solúvel em meio aquoso. Já o processo de decantação, ele é um processo de separação de misturas que podem ser sólido mais líquido ou líquido mais líquido, que é baseado na fácil distinção de misturas heterogêneas e também na diferença de densidade desses materiais. Então, baseado nisso, pelo efeito da gravidade, temos então que o material mais denso, ele tende então a ficar no fundo do recipiente e o material menos denso na parte superior. Então, assim você consegue distinguir bem as duas fases distintas e separar então este material via processo mecânico. Pode ser esse então uma filtração, por exemplo. Já no processo da centrifugação, a separação de misturas homogêneas ela é baseada no processo de decantação também, só que essa decantação ela é acelerada por uma alta rotação. Então, esse processo é muito utilizado, por exemplo, na separação dos componentes do sangue, para fazer análises laboratoriais. Também pode ser outro exemplo, a separação da água e iodeto de chumbo, dentre outros sólidos. Então, um quadro resuminho baseado aí na... Então, basicamente, a gente pode distinguir os processos mecânicos de separação pelo tipo de mistura que desejamos separar e pelo fundamento específico que aquela técnica permite com que eu realize o processo. Então, por exemplo, no caso da catação, é necessário haver uma grande diferença de tamanho e de aspecto dessas partículas, para que sejam visíveis e você consiga recolher aquele material que é a impureza que você deseja retirar. Já no caso da separação magnética, você precisa que um dos componentes tenha uma grande atração por um campo magnético. Então, no caso, por exemplo, para separar o ferro da areia. Então, é necessário conhecer as propriedades específicas, propriedades químicas dos materiais em questões, para você saber qual o método mais adequado utilizar para purificar aquele material ou aquela mistura que você deseja obter uma substância a partir desta. Então, as principais referências utilizadas na aula, e hoje é isso tudo.